convidar o pastor Evandro a assumir aqui. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, né, nós sentimos alegria, sentimos aqui que Deus tem falado neste lugar. Deus tem falado tremendo na vida daqueles que vêm aqui trazer a palavra sobre Naamã, né? E eu creio que todos aqueles que pregaram aqui, Deus foi tremendamente usou eles, a boca dos nossos irmãos, como profeta para nós neste lugar. E que não vai estar diferente nessa noite, né? O pastor Evandro vai estar também trazendo essa palavra para nós nessa noite. E que Deus esteja abençoando a vida do pastor, o seu ministério, né? A sua casa, enfim, que o pastor Evandro nessa noite seja o profeta de Deus aqui neste lugar. Então eu estou passando a palavra para o pastor e vai estar usando o tempo que Deus colocou no seu coração para essa noite. Aleluia. Pai do Senhor para os amados irmãos. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Aleluia. É um grande privilégio estar retornando a essa casa, essa família a qual nós amamos muito, irmãos. Desde já mando um forte abraço da pastora Fátima, ao pastor Ronaldo, pastor Wilson, irmã Vanderleia, os amados irmãos. Amém? Ela não pôde estar aqui na noite desse dia, né? Está um pouco ainda debilitada, né? Dá para fazer mais outra cirurgia. Segunda-feira agora ela vai estar indo no médico novamente, outra cirurgia. E a minha esposa também não pôde me acompanhar também, que ela saiu para ir em uma reunião juntamente com a minha cunhada lá, meu cunhado. Mas eu sei que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para a minha vida e para a sua vida. Como já foi falado na noite desse dia, aqueles que antepassaram aqui, eu sei que teve palavra de Deus para os corações dos irmãos. E eu creio que hoje também não será diferente, irmãos. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, para nós não ficarmos na nossa palavra. Livro de 2 ao Reis, capítulo de número 5, bastante conhecido. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 5, irmãos. Serei bastante sucinto, né? Brevio nas palavras. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente escreve tanta coisa e acaba, né, nada daquilo, né? O Senhor, Ele fala da maneira e da forma qual Ele queira falar. Amém? Todos acharam? Diga amém, irmãos. Amém? Está me acompanhando o obreiro Fagner e o obreiro Vitor. Amém? Esse jovem, eles amam estar junto comigo e eu junto com eles, irmãos. Amém? É um grande privilégio estar sempre com eles, eles me acompanhando e eu sempre com eles. Amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Isso aqui chama muita atenção, irmãos. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E você se assenta glorificando o nome do Senhor, que esse versículo é muito comprido e nós não vamos ler até o final. Amém? Aleluia. Bastante conhecida, irmãos, essa palavra, né? Como eu já falei, que muitos passaram por aqui. Hoje se encerra, né, fevereiro, né? O ciclo de fevereiro vai continuar, pastor? Termina hoje, fecha. Amém? Então eu tenho o privilégio, irmão, de estar fechando, né? Não sou
pregador como o nosso pastor Ronaldo, nosso pastor Wilson, os irmãos, mas estamos aqui, irmãos, para falar, que Jesus ele é bom, que Jesus ele salva, que Jesus ele cura, liberta, leva para o céu de glória, amém? Aleluia. Estamos diante de uma passagem bastante conhecida. Quem nunca ouviu falar de Naamã, Naamã, aleluia, nós vamos ver, aleluia, um homem de muito respeito. Naamã, a palavra Naamã, irmãos, em hebraico vai significar agradabilidade, alguém que é agradável, alguém que, aleluia, é agradável. E a gente vamos ver que Naamã vai nos chamar a atenção, irmãos. O capítulo 1, versículo 1 vai muito nos chamar a atenção, que a Bíblia vai falar, irmãos, que ele era chefe do exército do rei da Síria. O camarada não era qualquer homem, não era qualquer homem que estava de frente de uma batalha, de frente de um comando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai falar, irmãos, que ele era um grande homem diante do seu Senhor. E isso aqui me chamou muita atenção, e eu comecei a meditar, refletir, pedir revelação, pedir direção ao Espírito Santo. Aleluia, porque nós vamos ver, irmãos, aleluia, que ele era um chefe do exército do rei da Síria. Aí a Bíblia vai falar que ele era um grande homem, irmãos, diante do seu Senhor. Diante de quem? Do Senhor Deus? Não, diante do homem. Aleluia. Mas tinha um porém, irmãos, ele era grande diante do homem, aleluia, e diante de Deus ele era pequenininho, aleluia. Diante do homem ele era o camarada, ele era o cara, irmãos, aleluia. Mas o que adianta eu ser, aleluia, reconhecido pela terra, aleluia, e não ser reconhecido pelo céu? Falei, Jesus, isso é muito forte. E existe no dia de hoje, irmãos, pessoas, aleluia, que são reconhecidas na terra, que ganharam a terra, aleluia, mas estão perdendo o céu. Existem pessoas que são nomeadas na terra, que são conhecidas, aleluia, como os milionários, como o dono, aleluia, da razão, o dono da verdade, aleluia, mas estão agradando a terra, aleluia, estão desagradando o céu. Então não adianta eu ganhar a terra, não adianta eu, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, ser reconhecido, ser aplaudido pela terra e rejeitado pelo céu. Assim era Naamã, irmãos, era aplaudido na terra. Imagine Naamã passando e todos reverenciando o pastor, todos batendo continência para Naamã, todos reverenciando Naamã, aleluia. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era pela terra aplaudido, mas pelo céu rejeitado. E não adianta, irmãos, a Bíblia vai nos falar o que adianta ao homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. E é o que a gente mais temos visto, irmãos, aleluia, homens, como a Bíblia vai falar, amantes de si próprios, ganhando a terra, reconhecidos pelo homem, mas não por Deus. Não adianta eu ganhar a terra, ser reconhecido pela terra, aleluia, e não ser reconhecido pelo céu. E é o que mais nós temos visto, irmãos. Glorificado seja o nome santo do Senhor. É o que mais nós temos visto. A terra aplaude, mas o céu só Jesus contempla. E aqui nós vamos ver que Naamã, aleluia, era contemplado pela terra, era aplaudido pela terra e contemplado pelo céu. Imagino eu, conjecturo eu, o Senhor olhando do céu e falando assim: tu não é nada disso, Naamã, aleluia, tu tem até autoridade, tu até
valente, tu é até valoroso, mas existe um porém na tua vida, aleluia, existe um porém na tua vida, aleluia, que até o rei ele pode até saber, porque nós vamos ver, irmãos, aleluia, que o rei ele vai notificar o rei, irmãos, ele vai chegar para a menina vai ver, né, a sua lepra, a menina vai reconhecer ali a lepra, vai olhar, ele vai chegar dentro de casa. Então ele chegando dentro de casa, irmãos, a menina estava a serviço da esposa dele. Então ele chegando dentro de casa, ele vai ter o quê? Que trocar as vestes, irmãos, que ele não vai ficar dentro de casa com a sua vestimenta de soldado. Ele vai ter que trocar a sua veste para jantar, para dormir, para tomar banho. Então a menina vai avistar algo, irmãos, aleluia, que o povo não enxerga, que o povo não está vendo. Mas se a gente formos examinar a palavra, a gente vamos ver que o rei também sabia que Naamã era leproso. A menina enxerga dentro de casa que ele está leproso, vai notificar para ele que lá em Samaria existe um profeta, né? Se ele fosse lá, aí ela vai falar Oxalá, né? Oxalá, a palavra Oxalá vai falar tomara ou queira Deus que você tivesse lá, queira Deus que você fosse lá e o profeta te restauraria da sua lepra, porque a menina, aleluia, ela está dentro da casa de Naamã, aleluia, mas ela é um canal de bênção, irmãos, ela é um canal, aleluia, ela não foi enviada somente para trabalhar, não, ela não foi enviada para dentro da casa de Naamã, aleluia, somente para trabalhar, não, ela já foi ali com um propósito, porque vamos entender, irmãos, que a gente cristãos devemos estar em algum lugar quando o Senhor nos coloca e com um propósito. Você pensa que você vai sair daqui para ir para algum lugar porque eu tenho que resolver, aleluia, eu creio que você vai com um propósito. Eu lembro, irmãos, que outrora eu estava indo lá para Madureira, problema lá no banco, lá em Madureira. O Espírito Santo falou assim: filho, pega o óleo ungido. Eu era presbítero na época. Pega o óleo ungido. Eu falei: Jesus, eu vou para o banco, vou pegar o óleo ungido. Pega os folhetos. Eu falei: Jesus. Aí eu fui botar uma camisa na mão. O Senhor falou: não, bota uma camisa e uma gravata. Bota uma calça social e um sapato social. Eu falei: Jesus, estou no banco. Mas amém, Senhor, eu não entendi naquele momento. O que eu faço agora tu não entende, tu entenderás depois. Aleluia. E eu ali, antes de sair, eu dobrei o meu joelho na beira da cama. Aleluia, peguei os papéis, os folhetos, peguei o óleo ungido e orei ali na beira da minha cama e falei: Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer, porque o Senhor está mandando eu fazer. E fui embora, irmãos, ligado, botei o folheto no bolso, o óleo ungido no outro bolso, peguei a pastinha com os documentos que eu tinha que levar, os documentos no banco para puxar os extratos, e fui embora, irmãos, ligado no trono de glória, louvando o nome do Senhor Jesus, com a bolsinha nas costas, coloquei a minha Bíblia, uma harpa e um pacote de biscoito, pastor Wilson, da Piraquê, lembro até hoje. Falei: vou levar esse biscoito para quando eu voltar eu comer. E eu não entendi o mistério de Deus, irmãos. Peguei o ônibus, irmãos, e fui lá pro lado de trás. O ônibus estava cheio. Antes de chegar na estação do trem de Nova Iguaçu, aleluia, tinha uma senhora sentada no último banco do ônibus com crochê, fazendo crochê. E aquela senhora tinha uma papada enorme aqui. Aí o Senhor falou assim: unge, o ônibus cheio, mas unge. E eu em pé, eu falei: não, Senhor, unge que eu vou fazer minha obra na vida dela. Amém, Senhor. Peguei, eu nem falei nada com a irmã já entendeu. Eu falei: Jesus, essa irmã tá ligada. Ela fazendo crochê sentada, irmãos, ela só olhou para mim assim, abaixou a cabeça e parou de fazer o crochê. E eu já peguei o óleo ungido e
orei ela, ungi ela. E mais à frente era rápido, foi algo rápido. Já veio a estação, apertei a campainha, eu falei: irmã, Deus só mandava falar para ungir a senhora e a senhora tomar posse do teu milagre. E fiz, irmão. Eu falei: Jesus, você já está começando a fazer. Cheguei lá, resolvi o que tinha que ser resolvido. Peguei, entrei na estação, paguei a passagem, entrei na estação, estou lá esperando. Aí me vem uma mulher, aleluia, totalmente drogada, irmãos, e para justamente do meu lado. Eu falei: Jesus. E ela começou a puxar assunto que queria ir para a casa do menor, que se eu sabia onde que era a casa do menor, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela falou: pastor, eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome. Aí eu lembrei do biscoito, irmãos. Falei: Jesus, agora eu lembro do biscoito. Aí eu peguei: sim, filha, não vou matar tua fome, mas eu vou te ajudar. Tirei a mochila, tirei o biscoito e dei o biscoito. E quando entrou dentro do trem, o Senhor falou: agora começa a evangelizar. Eu falei: Jesus. E aquela mulher não saiu do meu lado, aquela jovem não saiu do meu lado. E eu evangelizando. Cheguei, irmãos, na estação de Nova Iguaçu, né? Ela não tinha passagem, eu também não tinha um centavo, só tinha o dinheiro de pagar a passagem para vir embora. Fui diante do despachante, conversei com o despachante, expliquei a ele a situação daquela mulher. Aquela mulher entrou dentro do ônibus e foi lá para Miguel Couto, para a casa do menor. E eu não entendi, irmãos. E o nome de Deus foi glorificado. Eu falei: Senhor, o Senhor, quando manda a gente fazer alguma coisa, irmãos, obedeça. A palavra, se você não entendeu, até a hora que eu cheguei, né, um pouco atrasado, mas o Senhor está falando de obediência, aleluia. E nós vamos entender, irmãos, que a obediência, ela gera providência. A obediência gera bênção na minha e na tua vida. Os papéis lá, irmão, estava tudo difícil de resolver, aleluia. Quando eu obedeci a voz do Senhor Jesus, aleluia, chegou lá, o papel saiu tudo, os extratos, o negócio todinho. Consegui resolver aquele negócio, irmãos. Aí imagina se o Senhor fala: faz, eu não faço. Ia lá, voltar no mesmo pé. Falei: Jesus, o Senhor tem as suas multiformas de trabalhar, as suas maneiras de trabalhar, aleluia. Mas basta a mim e a você, igreja, sermos obedientes à voz de Deus. Aí nós vamos ver, irmãos, que aqui, aleluia, Naamã, aleluia, poderia ser soberbo, poderia ser alguém arrogante. Eu não vou nada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não vou fazer nada disso que essa jovem tá pedindo para mim fazer, não. Eu sou chefe, eu sou comandante, né? Eu mando, faz, eu mando ordem, fazem aquilo que eu mando. Mas não, irmãos, aleluia, ele vai entender, ele vai compreender que existia Deus em Israel. Ele vai entender que existia profeta em Israel. Porque nós vamos ver, irmãos, Elias, depois que é elevado pelo redemoinho, Eliseu é o sucessor de Elias. Então nós vamos ver, irmãos, que a palavra de um profeta, irmãos, aleluia, era a palavra de Deus, era boca, um profeta era a boca de Deus na terra. Então todos, quando viam um profeta, aleluia, sabia que era algo sério, sabia que era algo que não era de brincadeira, porque até mesmo o profeta não tinha amigo, irmão. O profeta falava aquilo que Deus mandava e acabou. Então Naamã vai entender: eu já ouvi falar de Eliseu, eu sei quem é esse camarada, eu sei que o negócio com ele é sério, eu sei que, aleluia, o Deus dele é um Deus poderoso. O homem era tão cheio de Deus, irmãos, que na sua morte, ele morre, os ossos, vamos colocar um camarada morto dentro do túmulo dele ali, o camarada vai ressuscitar, irmãos. Aleluia, o camarada até, como diz os pregadores, né? É crente até no tutano. Até os ossos do camarada era poderoso, tinha presença, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Era como no dia de hoje, né? Aquele crente canela de fogo, irmãos. A irmãzinha canela de fogo, o irmão canela de fogo.
aqui não são de brincadeira, irmão, são pessoas sérias, são pessoas que estão no altar, aleluia, pagando um preço. A gente vai ver que hoje em dia existem muitas pessoas aí, irmãos, que estão em cima do altar de qualquer maneira, de brincadeira, mas ainda existem profetas, ainda existem profetisas que pagam alto preço pelo ministério, que ainda pagam alto preço pela igreja, irmãos, aleluia. E Eliseu era um, irmãos, Eliseu era um camarada que a gente vai ver que não tinha barganha com Eliseu, não tinha, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, barganha com aquele homem. Aí a Bíblia vai falar que a menina vai notificar que ele está lá, irmãos, e ele vai rapidamente, com ele não é bobo, aleluia, ele vai chegar também no rei e vai notificar o ocorrido, o acontecido. Mas tem um interessante, irmãos, leproso, ele era para ser tirado de dentro da sociedade. Leproso não era para viver dentro de templo. Já pararam para pensar nisso? Naamã não era para estar dentro do templo. Todo leproso tinha-se o seu leprosário. A mulher do fluxo de sangue, ela era para estar no cantinho dela. Ela quebrou, irmãos, a barreira, ela foi diante de Jesus. Imagino eu, é minha última oportunidade, gastei meu dinheiro todo, não tenho mais um centavo, mas eu sei que Jesus está chegando dentro da cidade, eu sei que Jesus está entrando na cidade, e já ouvi falar desse Jesus, desse Messias, aleluia, que curou cego, que curou aleijado, coxo, mancos e ressecados, e eu sei, aleluia, que se eu somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Então aquela mulher, ela rompe barreira, irmão, rompe a multidão. Então nós vamos ver, irmão, Naamã, aleluia, ele vai entender. Eu sei que o Deus de Eliseu é um Deus todo poderoso. Eu sei que é aquele Deus lá de Elias que parou o sol. Eu sei que é aquele, aleluia, o Deus de Elias que não fez chover, que parou a chuva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que é o Deus de Eliseu que fez abrir o Jordão. Eu sei que é o Deus que fez a multiplicação do azeite da viúva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu já ouvi falar desse profeta. Eu sei que ele verdadeiramente é profeta. Aleluia, é o profeta, aleluia, que a sunamita fala: marido, vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Então eu sei que Eliseu é um santo homem de Deus. Então eu sei que ele não é de brincadeira. Eu sei que ele é alguém cheio da presença. Aleluia. Eu sei que ele é alguém, glorificado seja o nome santo do Senhor, que ele fala aqui e acontece. Ele falou aqui, está falado, porque o que ele fala aqui, o céu escreve lá em cima e aleluia, e desce com a vitória, irmãos. Então, aleluia, Naamã está indo atrás de alguém que não é qualquer pessoa não, irmãos. Está indo atrás de alguém, aleluia, que tem um Deus vivo, que tem um Deus todo-poderoso, que serve a um Deus todo-poderoso. Então a gente vamos entender, irmãos, que Naamã, aleluia, somente o rei sabe que Naamã é leproso. Somente a mulher sabe e somente a menina sabe. Aí você vai falar assim: mas é errado, pastor Evandro, era para o rei chegar e expulsar Naamã lá de dentro, tirar Naamã lá de dentro, porque o rei sabe, porque ele vai notificar para o rei, e o rei vai fazer uma carta para ele ir até Eliseu. Mas tem um porém, irmãos, ele é chefe do exército. E ele vai mexer com alguém que é chefe do exército? O rei vai mexer com alguém que é chefe? O rei vai mexer com alguém que é de muito respeito? O rei vai mexer com alguém que tem muito valor?
Aleluia, o rei não vai mexer, irmãos. Se eu mexer com Naamã, quem eu vou botar de substituto? Quem vai substituir Naamã? A Bíblia vai falar, por ele o Senhor dera livramento aos sírios, irmãos. Então ele não era também qualquer pessoa. Então não tinha outra pessoa capacitada para estar no lugar de Naamã. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tinha um porém, irmãos. O camarada era cheio de domínio, cheio de talento, cheio de dons. Aleluia, mas tinha um porém. E esse porém era muito perigoso, porque a lepra, ela passava para outra pessoa. Era muito perigoso, irmãos. A lepra era como no dia de hoje, alguns estudiosos vão falar como se fosse um câncer, irmãos, né? Era uma doença gravíssima. Era uma doença que a pessoa deveria estar longe da sociedade para ela ser curada, para ela ser tratada. Deveria se passar por um tratamento especial. Mas tinha porém, irmãos. Ele tinha qualidade, mas tinha um porém. Tinha lepra. E o rei enxerga aquilo, irmãos. Mas o rei, como diz aí fora, fez vista grossa, porque Naamã tinha suas qualidades. Porque a Bíblia vai falar, irmãos, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E Naamã estava correndo um risco ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de contaminar aquele exército, aquele povo que estava com ele constantemente, diariamente. A Bíblia não vai relatar se alguém ficou infectado, irmãos. Não vai falar sobre isso. A Bíblia não vai dar respaldo sobre isso. Mas olhando aqui, a gente vamos ver que não, né, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Não sei se você já parou para pesquisar sobre isso, né? Ele estava do lado de muitas pessoas. Alguém deve ter ficado infectado. Mas não, irmãos. Em tudo isso nós vamos ver a mão de Deus. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Querendo ele com a sua lepra ou não, a gente vamos ver o Senhor trabalhando. Vamos ver o Senhor também dando livramento. Por mais que ele tinha a lepra, aleluia, mas Deus dava livramento. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Porque a Bíblia vai falar, o Senhor nos sonda. Aleluia, Senhor, tu me sondas e me conhece. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. Então, irmão, nós também vamos ver, irmãos, que Deus é aquele que conhece o homem. Davi, a Bíblia vai falar que era homem segundo o coração de Deus. Quem foi Davi? Homem que matou, homem, aleluia, que se prostituiu, homem que foi errante. Mas a Bíblia vai falar que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tinha a sua lepra. Quem foi Moisés? Quem foi Pedro? Homens errantes, homens que erraram, homens que foram sujeitos a erros como a minha e a ti, mas que confessaram os seus erros. E dentro da Sagrada Escritura nós vamos ver, irmãos, aleluia, que foram homens ousados, foram homens que foram cheios da presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E glória a Deus, aleluia, desse evangelho ter me alcançado e te alcançado, que foi através desses homens que trouxeram as boas novas de salvação para a minha vida e para a tua vida. Então, aleluia, Naamã, ele vai notificar o rei vai fazer uma carta rapidamente, aleluia, e vai falar para ele ir, aleluia, diante do rei de Israel, irmãos, aleluia, e ele vai preparar a prata, o ouro e as vestimentas, achando ele que iria comprar o profeta, achando ele que iria, aleluia, agradar o profeta. É interessante, irmão, só leva presente para alguém quem está fazendo
alguma festa, né? Quem está fazendo um aniversário. Ou senão, a gente, quando vamos visitar o nosso parente, que há muito tempo a gente não vê, a gente quer levar uma lembrancinha, né? Poxa, trouxe essa lembrancinha aqui, lembrei de você. Então ele estava achando, irmãos, que ele estava indo passear. Ele estava achando, pastor Wilson, aleluia, que ele ia chegar ali e iria agradar o profeta, né? Trouxe esse presente aqui para você, como se profeta fosse qualquer um que se vendesse, irmãos. Mas vamos entender, não, irmãos, o profeta não se vende, o profeta não tem amigo. Por mais que Geazi estava do lado de Eliseu, irmãos, Geazi não aprendeu a metade daquilo que ele aprendeu com Elias, porque se ele tivesse aprendido, ele não teria ido atrás de Naamã. A gente vamos ver, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai preparar especiarias, vai preparar a carruagem, vai preparar tudo, irmãos. A carta é assinada. E outrora, quando uma carta era assinada, vamos entender que tinha um sinete, que era um carimbo, né, como no anel, que era carimbado na carta, para que pudesse a pessoa que tivesse de ir para um estado para o outro. Hoje em dia seria como se fosse um passaporte, de você ir de um país para o outro, né? Tem que dar o carimbo, tem que dar o visto. Então o rei, ele vai dar o carimbo, vai dar o visto e vai, aleluia, notificar, aleluia, ao rei de Israel o porquê ele estava enviando Naamã, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naamã, ele vai pegar tudo, vai preparar ali os moços, vai preparar os animais e vai, irmãos, para Israel. A Bíblia vai falar que Naamã, chegando em Israel, ele vai procurar lá o rei. E Naamã, achando o rei, ele vai entregar a carta na mão do rei. E o rei vai ler aquela carta, irmãos. E o rei vai examinar aquela carta. E naquela carta estava escrito, irmãos, glorificado seja o nome santo do Senhor: logo em chegado a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Imagine, irmãos, no dia de hoje, chegar uma carta na mão de um rei. O rei vai pensar o quê? Foi aquilo que o rei pensou, porque a gente vamos ver que não é diferente no dia de hoje, irmãos. É um país querendo pegar outro país. A gente vamos entender aí a Rússia com a Síria, a Rússia com Ucrânia, né? Perdão, a Rússia com a Ucrânia querendo destruir o país, destruiu praticamente, né, a Ucrânia. Então a gente vamos ver, o rei vai receber aquela carta e ele vai ficar indignado, irmãos. Ele vai falar: esse camarada quer alguma coisa contra a minha pessoa. Esse camarada, ele está querendo preparar alguma guerra, alguma coisa aí para poder acabar com o meu reinado, a poder, aleluia, acabar com o meu exército. Não, por acaso sou eu algum Deus para dar vida a alguém? Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Esse camarada busca alguma ocasião contra a minha pessoa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí a Bíblia vai falar que sucedeu que Eliseu, ele vai ouvir aquela fala daquele rei. Ele vai ouvir o que está se passando dentro do palácio. Ele está ouvindo. Ele vai ouvir a conversa do rei com Naamã. Aí a Bíblia vai falar que Eliseu, ouvindo essas palavras, ouvindo essa conversa, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o rei vai rasgar suas vestes, né? Ele vai rasgar suas vestes e Eliseu vai falar: deixa vir a mim, pode deixar Naamã vir a mim. Ele vai vir a mim e ele vai saber que há profeta em Israel. Ele vai saber, ele saberá que existe profeta em Israel.
Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Aí a Bíblia vai falar, irmãos, que Naamã vai diante da casa do profeta. E a Bíblia vai falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Naamã, ele para na frente da casa, na frente da porta do profeta Eliseu, e ele vai chamar o profeta. Imagina, profeta, esperando o profeta recepcioná-lo, esperando o profeta receber. Qual era a mente de Naamã? Aleluia, ele vai me recepcionar bem, vou presentear ele, ele vai fazer uma oração, vai colocar a mão, vai me orar, ou vai profetizar alguma coisa, porque ele é profeta. Eu vou voltar para casa curado, e tudo bem, tudo resolvido. Mas não é do jeito de que o homem quer, não é do teu jeito, não é do meu jeito. A gente muitas das vezes queremos ensinar a Deus trabalhar naquilo que nos envolve muitas das vezes, no meio da família, no meio da parentela, até no ministério. Senhor, está assim, está assado, está desse jeito, como se Deus não estivesse vendo nada, como se Deus, aleluia, fosse cego, como se Deus fosse surdo e como se Deus fosse mudo. Mas não, irmãos, a Bíblia vai falar que o Senhor, ele tem nos guardado na palma das suas mãos. Então, aleluia, é um Deus que tem olho e vê, tem ouvidos e ouve, e mãos e apalpa, irmãos. Então nada passa desapercebido diante do meu Deus e diante do teu Deus. E o profeta, aleluia, ele já foi, aleluia, com a opinião formada. Vai ser assim, assim, assim. Eu vou chegar, o profeta vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aleluia, eu vou ser curado, vou ser abençoado, vou dar os presentes que eu trouxe para ele, e vamos voltar para casa e está tudo bem. E é assim que a gente fazemos muitas das vezes, irmãos. Mas a Bíblia vai falar: o homem, ele faz planos, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí você chega: eu quero isso, vai ser assim, Senhor, assim, assado, assim, desse jeito. O Senhor fala: não, filho, eu não trabalho do teu jeito, eu não trabalho da tua maneira, eu não trabalho da tua forma, não. O que eu faço agora você não entende, tu entenderás depois. Mas para de questionar, para de reclamar, como diz o louvor, né? Questiona ou adora. Melhor você parar de questionar e adorar. Porque você ficar murmurando, você ficar fazendo biquinho, não vai adiantar nada, irmãos. Você só vai ficar por último. Porque já foi falado, irmãos, obediência gera bênção, obediência gera providência. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele, é no tempo dele, irmãos. A Bíblia vai falar, Eclesiastes capítulo 3, que é tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Não aconteceu ainda, espera mais um pouquinho. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Espere, irmão, se ele te prometeu de verdade, vai cumprir. Números vai falar que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele te prometeu, irmãos, algo, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, só continua buscando. Não se, aleluia, não se dá por perdido também não, irmãos. Não se dá por, não, irmãos. Não fica prostrado, a palavra é essa. Não fique prostrado não. Eu sei que o Senhor vai fazer e vai ficar no seu cantinho prostrado, não. Continua orando, continua buscando.
Porque, irmãos, a Bíblia vai falar: aquele que há de vir virá e ele não tardará. Então, aleluia, cada promessa, a minha e a tua promessa, ela passa pelo teste do tempo. Eu estava ainda agora conversando com um colega lá na rua, agora à tarde, e eu estava falando com ele sobre isso. Falei: cara, a promessa que Deus fez para a gente passa pelo teste do tempo. Muitas das vezes Ele está querendo lapidar a gente. Muitas das vezes a gente ainda não fomos abençoados, porque as bênçãos de Deus já estão preparadas, irmãos. A gente que ainda não estamos preparados para receber a bênção, porque ainda não é o tempo. Se você ainda não recebeu, não para não de buscar não, continua buscando, porque ainda você não está preparado, ainda eu não estou preparado para receber aquilo que Deus ele tem preparado, porque já está tudo preparado. Aleluia. Aqui na terra, não estou falando lá no céu não, no céu já está tudo preparado, porque a Bíblia vai falar: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam ou confiam. Então, irmãos, lá já está tudo preparado. Se não aconteceu aqui ainda, só espera um pouquinho. Espera um pouquinho, irmãos. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Dói demais, irmãos, a espera. Esperar dói, pastor. Tu sabe disso. Esperar o tempo de Deus dói. Mas como diz o louvor da Damares, quando vem, tem sabor de mel. Quando a vitória chegar, tem sabor de mel. Quando a vitória chegar, pastor, tem culto de ação de graça. Quando a vitória chegar, tem muito glória a Deus e muito aleluia. Agora tem choro, agora tem ai, tem por quê, pra quê? A gente fica assim mesmo, né? Senhor, por quê? Senhor, pra quê? Que nem aquelas crianças, né? Quando as crianças pequenininhas ficam: papai, por quê? Papai, pra quê? A gente muitas das vezes somos assim com Deus: Senhor, por que isso? Senhor, pra que isso? Senhor fala: calma, filha, acalma, filho. Se eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Pode passar o tempo, irmão, pode passar os anos. Então, se ele te prometeu, espera só um pouquinho que vai se cumprir. Continua, ai, continua, ui, mas há de se cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vai falar, irmãos, que o profeta não vai receber Naamã, ele vai mandar um mensageiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai mandar um mensageiro. Aí a Bíblia vai falar que o mensageiro vai virar para Naamã e vai falar: ó, não tem uma notícia muito boa para te dar não, rapaz. O profeta não vai vir aqui fazer nada disso que você quer não. Não tem nada dessa maneira de botar a mão na cabeça, não tem isso não. O profeta mandou falar só uma coisa, porque profeta de Deus, irmãos, é que nem Cristo. Cristo, quando tinha que falar uma palavra, ele não rodopiava para falar não, era logo reto. Vai e não peques mais, se conserta, coloca a tua vida em ordem. Profeta é isso, irmãos. Profeta não chega e vai fazer, como diz o ditado, né? Enfeitar o pavão, para não deixar o camarada triste, o camarada chorar. Não, ele vai ser bem breve, ó. Vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ficar purificado dessa lepra. Aí ele vai falar só isso. Vai lá, lava 7 vezes no Jordão, e a carne dele ficará purificada. Não vai falar nada, não vai abrir a porta, vai vir ungindo, não vai fazer nada, irmão. Não vai dar o rodar, não vai bater o pé em mistério, não vai. Ele vai obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer, porque profeta que é profeta, ele faz isso, ele obedece a voz de Deus, irmãos.
obedecer é melhor do que sacrificar. Aí as pessoas falam assim, vai engolir o rolo, né? O profeta não engole rolo não, irmãos. O profeta fala aquilo que Deus manda. Aí muitas das vezes, né, pastor, a gente fica assim, será que é da minha mente? Será que, Senhor, me confirma? A gente ainda fica perguntando um montão de coisa para Deus, né? Senhor, será que essa visão é algo da minha mente? Será que é assim? Será que... Senhor, será que é o Senhor? A gente ainda fica em dúvida, irmão, muitas das vezes, daquilo que Deus ele já falou. Aí a gente fica, Senhor, me confirma. Senhor, usa alguém. Senhor, fala aí com alguém para me confirmar. E o Senhor já falou contigo um maior tempão. É isso, é isso. Fala assim, assim, assim. Mas Senhor, eu vou machucar a irmã. Senhor, eu vou machucar o irmão. Mas é dessa maneira que você tem que falar do jeito que eu estou te falando. Mas Senhor, a irmã vai ficar triste. A irmã vai ficar triste, não. Imagine, irmão, João Batista no deserto, pastor. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Imagine, irmãos, se ele falasse, povinho meu, meninas dos meus olhos. Não, irmãos. Ah, pastor, mas olha o que aconteceu com João Batista, perdeu a cabeça. Mas a palavra foi pregada, a verdade foi proclamada, a verdade foi anunciada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É o que a Bíblia vai falar, irmãos, para a gente não temer o homem que mata a carne, mas antes nós tememos aquele que pode, além de matar a carne, ainda lançar nossa alma do inferno, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Devemos abrir a nossa boca para falar a verdade. Vamos falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sim. Anunciar o evangelho, sim. Mas também anunciar, irmãos, que ficarão de fora, irmãos, os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os fornicários, o que comete, aleluia, a mentira. Porque as pessoas estão encobrindo o erro, irmãos. E tem que ser falado, vai ficar de fora. A Bíblia fala em Gálatas que vai ficar de fora esses que cometem, aleluia, e amam a mentira, amam a bebida, amam a prostituição, aleluia. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Pecado sempre será pecado, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de se consertar. Como Paulo ele vai falar, examine-se, pois o homem a si mesmo. É a gente todo dia, Senhor, como é que eu estou diante do Senhor, Pai? Senhor, me perdoa isso que eu falei. Senhor, me perdoa aquilo que eu pensei. Senhor, me perdoa. A todo momento devemos estar pedindo a Deus perdão, porque somos sujeitos à falha. A Bíblia vai falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai falar, irmãos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que ele recebe aquela palavra do mensageiro. Aí a Bíblia vai falar que ele vai se indignar para a gente correr, e vai dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, né? Sairá, pôr-se-á em pé diante dele, e invocará o nome do Senhor seu Deus. Passará a sua mão sobre o lugar, sobre a lepra, e o restaurará, a lepra restaurará o leproso. Esse era o pensamento de Naamã. Ele iria ser recepcionado, iria orar, invocar o nome do Senhor, passar a mão sobre a lepra e a lepra ser curada. Mas não, irmãos, aí ele se indigna. Aí ele vai falar, porém, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele vai fazer uma pergunta para o mensageiro. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Aí a Bíblia vai falar, irmãos, e voltou-se e foi com indignação.
ele está indo, irmãos, para casa indignado. Ele sai daquele lugar ali irado, indignado, chateado, aborrecido, porque não foi do jeito dele, não foi da forma dele, não foi da maneira dele, não foi do jeito que ele pensou, né, que ele planejou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor ele trabalha na minha e na tua contramão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem o porém, ele está, aleluia, com o problema, aleluia, mas existem pessoas que estão ao lado dele, irmãos. Imagine se não fosse aqueles homens do lado de Naamã também, porque ele já tinha desistido, irmãos. Naamã iria voltar para casa, pastor Wilson, leproso. Ficou indignado. Eu todo cheio de lepra, vou mergulhar num lugar mais sujo ainda? Vou me contaminar mais ainda. A lógica é essa. Você está machucado, você vai entrar dentro de um valão, dentro de uma vala, o negócio vai piorar, cheio de bactéria, cheio de coisa ruim. Então a mente de Naamã teve até uma lógica, né? Se eu entrar num negócio sujo, eu vou sair, me contaminar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Naamã não entende, irmãos, o agir de Deus. Naamã não entende o trabalhar de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar que aquele que é carnal jamais vai discernir as coisas espirituais. E Naamã não entende, irmãos, aquilo que é espiritual. Só quem é espiritual que vai entender o que é espiritualidade. Aleluia. Para Naamã, aleluia, ele iria ficar mais contaminado, mas para Eliseu, aleluia, era só, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, só mais um plano ali para Deus operar o seu milagre, só mais uma forma para Deus agir e operar na vida de Naamã. Aí a Bíblia vai falar, irmãos, glorificado seja o nome do Senhor, que ele chega-se diante dos seus servos. Aí o servo dele vai dizer para ele: meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma coisa grande, né, alguma outra coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Os homens entenderam, irmãos, aquilo que Naamã não entendeu, porque ele vai falar: você vai mergulhar 7 vezes, mas no final da fala ele vai falar assim: tu ficarás purificado. Então, para mergulhar tem um processo. Eu sei que você entrou nessa campanha com um processo. Eu sei que, aleluia, para entrar nessa campanha você entrou passando por um processo, mas como é o tema da campanha, é mergulhando, aleluia, para receber a vitória, para receber o processo. Então, para você mergulhar, aleluia, tem um processo, aleluia, para você receber a sua vitória. Então, irmãos, todo choro, toda luta, toda guerra, toda peleja, aleluia, a gente passamos por um processo para a gente receber a vitória. Então foi necessário Naamã mergulhar 7 vezes. Foi necessário, aleluia, Naamã deixar algumas coisas para trás para receber a vitória. E não é diferente para comigo e para contigo. É necessário a gente mergulhar, é necessário a gente nos humilhar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque a Bíblia vai falar que todos aqueles que se humilharam, todos aqueles que se prostraram diante de Deus, diante do Senhor, não teve um sequer que não recebeu o seu milagre e recebeu a sua vitória. Jairo recebeu a vitória, a mulher do fluxo de sangue recebeu a vitória, o próprio Zaqueu desceu depressa e recebeu a sua vitória. Você acha que você vai descer? Você acha que você está nessa campanha e não vai receber vitória, irmãos? Toma já posse da tua vitória. Eu tenho certeza que no começo dessa campanha você já recebeu vitória.
Eu creio em nome de Jesus que você entrou nessa campanha e você já recebeu a tua vitória, porque você veio com um processo, aleluia, e vai receber, aleluia, a sua vitória. Porque todo processo, irmãos, é árduo. Todo processo tem choro, tem luta, tem peleja, tem guerra, mas no final tem vitória. Então, para a gente finalizar, irmãos, glorificado seja o nome santo do Senhor, que ele vai mergulhar, ele vai obedecer a voz daqueles homens, né? Glorificado seja o nome do Senhor, porque eles também entenderam que ele mergulhando, o profeta lançou uma palavra, irmãos, e a palavra do profeta, ela não voltava para trás, ela não volta atrás. Então ele falou: você vai passar por esse processo, mas no final você vai ficar purificado. E ele não entende, mas aqueles homens que estão com ele vão entender. A gente entendemos, meu Senhor, que você vai passar por esse processo e no final você vai ficar purificado. Aí a Bíblia vai falar que ele mergulha uma, mergulha duas, mergulha três, e cada mergulho, irmãos, ia saindo algo da vida de Naamã. E não é diferente na nossa vida, irmãos. Cada mergulho, cada humilhação, cada lançamento em terra, cada prostração nossa diante dos pés do Senhor, o Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai moldando, o Senhor vai tirando aquilo que está demais, aquilo que está faltando o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai colocando aquilo que está fora do lugar no lugar. Então o Senhor tem as suas multiformas de trabalhar. Aí a gente vamos entender, irmãos, que no sétimo mergulho que Naamã ele vai dar, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus, ele vai ficar purificado. A sua carne tornou como a carne do menino. Fechei a Bíblia para a gente encerrar, perdão. E ele fica purificado. Então, irmãos, a carne de Naamã vai ser até a carne de Naamã vai ser transformada, irmãos. O Senhor, ele tratou ali da carne, o Senhor tratou do interior primeiro, porque cada mergulho que Naamã estava dando, igreja, peguei isso agora aqui, desceu fresquinho. Cada mergulho que Naamã estava dando, pastor, não era para limpar o exterior, era cada mergulho que Naamã dava, era algo de dentro que estava sendo limpo. Era algo de dentro que estava sendo purificado, pastor Wilson. Era o primeiro mergulho e Deus tratando dentro de Naamã para fora, porque, aleluia, o primeiro tratamento tem que ser de dentro para fora. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque não adianta a gente ser uma coisa dentro e fora ser outra, porque lá ele era conhecido como camarada, o cara, o chefe, valoroso, respeito, mas por dentro precisava de algo ser tratado, algo que só ele sabia que precisava de ser tratado. Então eu e você entramos na noite desse dia aqui, irmãos, aleluia, sabendo, eu e Deus, você e Deus, que precisamos de algo dentro de nós ser tratado. Então fala: Senhor, trata. Senhor, se tiver demais, arranca. Se tiver faltando, acrescenta. Senhor, trata nessa área, limpa nessa área, Senhor, a qual tanto eu tenho orado, a qual tanto eu tenho pedido. Começa a mergulhar, irmãos. Começa a pedir a Deus na noite desse dia. Senhor, vai libertando. Senhor, vai tirando aquilo que está demais. Senhor, vai purificando. Aleluia, porque primeiramente é necessário, Senhor, limpar por dentro, limpar a mente, limpar o coração, aleluia, para poder depois limpar por fora. Foi o que aconteceu na vida de Naamã, irmãos. O 7 mergulho não foi para limpar a lepra, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O 7 mergulho não foi para limpar a lepra, foi para obedecer? Foi, porque através da obediência que recebemos a nossa vitória, a nossa bênção. Mas o 7 mergulho de Naamã nunca foi para limpar a pele dele, não, irmãos, porque ele sabia que se o profeta colocasse a mão, o negócio já acontecia instantaneamente,
porque Eliseu era homem de Deus. Então, vamos entender que os 7 mergulhos, meu pastor Ronaldo, meu pastor, foi para limpar o interior. Amém? Fica com essa palavra, não perdoa o horário. Fica com essa palavra na tábua do teu coração na noite desse dia, porque eu recebi de Deus. Vamos pedir: Senhor, limpa. Senhor, faça uma limpeza. Senhor, como o louvor que foi louvado, né? Quebra o orgulho, vai tirando aí a soberba, vai tirando a prepotência, vai tirando o eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, porque existe isso, irmão, muitas das vezes dentro da casa de Deus. Aleluia. Se eu tivesse ali, o culto seria melhor, irmão Vanderlei. Se eu tivesse ali, eu tocava melhor. Se eu tivesse ali, o negócio estava pegando fogo. Não estava nada, irmãos. Não estaria nada, deveria estar até que nem um iceberg. Porque você precisa se desvaziar de si. Precisamos, quando entrar dentro da casa do Senhor, nos desvaziar de nós. Senhor, esquecemos de uma coisa que é muito importante. Senhor, sou totalmente dependente de Ti. A Bíblia vai falar em João: sem mim nada podeis fazer. Temos que entender: somos barro, somos pó, somos cinza, somos totalmente dependentes de Deus. Fica com essa palavra na tábua do teu coração. Agradeça a minha rica oportunidade, e que o Espírito Santo de Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.